Olá, boa noite, sejam bem-vindas a mais uma EBD virtual da Primeira Igreja Batista em Figueira, do pastor Hudson Paura. Aqui quem fala com vocês é o Alex Rolo, sou membro também dessa igreja e nós vamos estar aprendendo hoje um pouquinho sobre o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Na verdade a gente vai fazer um resumo, já que houveram algumas aulas, e para a gente entrar na revista do segundo trimestre no próximo domingo, nós vamos estar hoje fazendo um resumão para estar assim ajudando a você a aprender um pouco mais sobre o Pentateuco. Bom, vamos adiantar a aula porque nós temos muito a falar e isso vai acabar nos ajudando no resumo desses estudos. Vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos saber é que esses 5 primeiros livros da Bíblia, ele é chamado de Torá pelos judeus, E são um conjunto de 5 livros que realmente está lá dentro do judaísmo e também faz parte aí de muitas culturas que não são judias. Mas como nós aprendemos lá na primeira aula, o primeiro livro que nós podemos estar assim falando é o Bereshit, é o Gênesis. Por que Bereshit? Porque no princípio, o autor do Gênesis, o Moisés, ele sempre usa a primeira palavra, as primeiras palavras para dar nome ao livro. Nós temos o Shemut, o Êxodo, o Vaikra, que é o Levítico, o Bemidbar, que é Números, e o Devarim, que é o Deuteronômio. Por que é importante conhecer o Pentateuco? Porque nós, como cristãos, precisamos conhecer a nossa história. Um homem que não conhece a sua história é um homem sem identidade, Mas, como nós já demos aqui a introdução desse livro, nós vamos passar algumas coisas do Gênesis e logo em seguida nós vamos estar nos aprofundando um pouco mais em cima de cada livro. Vamos lá. Precisamos conhecer a nossa história, porque tudo que Dante foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15:4. E o próprio Paulo fala em 1 Coríntios 10:11. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, estas escritas para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos tempos, os fins dos séculos. Então Paulo, ele diz que o que aconteceu no passado foi figuradamente para que nos mostrar que são chegados os fins dos tempos. E que figuras são essas? São as tipologias bíblicas que nós vamos estar falando ao decorrer desse estudo. E viu Deus que era bom. Lá na nossa aula, na igreja, nós falamos um pouco sobre os gêneros de Gênesis. O narrador de Gênesis não tem por objetivo produzir uma obra que é histórica, ideológica, estética. Ele fala um pouco sobre a prosa narrativa, um jeito de falar, de conversar, de narrar os fatos. Um estilo um pouco cômico, em algumas ocasiões, realmente dá um ar de ser um pouco como se fosse uma piada, E aí a gente fala de algumas hipérboles, que a piada para aquele povo naquele momento era aumentar. Quando eles aumentavam as coisas, era tido como uma hipérbole, Um sentido heróico, quando a gente vê lá o próprio Abraão partindo com 318 homens para guerrear contra 4 reis, ele dá um sentido um pouco cômico, um pouco épico e até trágico também, Temos algumas partes trágicas e é uma poesia antiga. Nós precisamos entender que o Gênesis, ele trata de uma poesia, de uma narrativa bem antiga. O propósito do livro de Gênesis é contar a maneira e o motivo de Javé escolher a família de Abraão, a fazer uma aliança com ela. A mensagem do livro de Gênesis é a soberania de Deus como criador e sustentador de tudo. Os seres humanos como imagem de Deus, a queda da humanidade, o projeto de Deus para a reconciliação do mundo. Os olhos se abriram. A gente conta também um pouquinho sobre que nós podemos chamar o primeiro pecado, Quando o homem descobre que está nu, quando o homem deixa de ter um acesso direto com Deus ali, através de uma conversação no jardim do Éden. Temas do livro. Primeiro tema, a semente. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência e o descendente, semente dela.
Ela lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3,15. Todo o livro de Gênesis gira em torno dessa semente da mulher. Então, que semente é essa? É uma tipologia bíblica que aponta para Cristo lá na frente, aonde Cristo vai esmagar a cabeça da serpente. Temas do livro. Segundo tema, a terra. Adão e Eva são expulsos da terra de Deus. Deus promete a Abraão a terra dos cananeus corrompidos. Jacó possui uma visão onde a terra se transformaria em uma espécie de templo. É importante você parar e analisar bem o que nós estamos falando aqui, porque Deus promete a Abraão a terra dos cananeus. E lá na frente, no Êxodo, Deus vai falar que ele vai dizer que a ira dele ainda não estava contra os cananeus, mas depois do povo exilado, lá escravizado, depois de 430 anos, você vai ver o que acontece. As principais visões. O Gênesis, né, ele combate algumas visões. Né? O criacionismo da Terra Jovem, né, isso é uma visão que alguns têm. O criacionismo progressivo da Terra Antiga, a criação evolucionária e o design inteligente. Isso são algumas visões que alguns têm em relação à Bíblia. Mas nós também sabemos que que o Gênesis ele briga já aqui na frente, não que ele briga, né? Mas o próprio Darwin, ele era um cristão, né? Fica muito perturbado com as ideias que ele mesmo tem, mas o Darwin acaba trazendo nada de novo. Ele traz a evolução humana ali de uma forma que dizendo que o homem ele evolui do macaco, né? Dizendo que o homem chega às Américas pelo Estreito de Bering, né? E isso não é nenhuma novidade, né? Por quê? Porque quando Noé desembarca ali na Turquia, sem canja-fé, eles são espalhados ali, né? E há algumas teorias dizendo que sem ele vai para o norte, que o Jafé ele fica por ali, pela Europa, e que Cã desce ali para o Egito, né? E até em alguma parte do tempo da história, alguns senhores feudais utilizam isso para escravizar o povo dali, da África, né? Então, o Freud, naturalmente, ele pegou essa ideia dentro da própria Bíblia. Então, não há nada de novo. Freud não, desculpa, Darwin, né? E nós temos também o criacionismo através de Lamarck, o lamarquismo, né? Quando ele usa a girafa ali como um exemplo de que a evolução dela, né, se deu principalmente àquele tipo de animal que devido a comer numa parte mais alta o seu pescoço cresce, e ali é uma evolução diferente da de Darwin, né? Já que ali entra o aspecto da onde geograficamente aquele animal está, ele vai desenvolvendo ao passar do longo dos anos um aspecto de acordo com a sua geografia. Mas eu quero trazer para você uma reflexão agora do livro do Êxodo. Não falei muito de Gênesis porque, como eu já disse, nós trabalhamos bem durante a IBD, durante esse mês de fevereiro, no início do mês de março, mas o Gênesis a gente trabalhou pouco, e eu vou falar um pouquinho de Gênesis para frente, a gente vai trabalhar um pouquinho mais. Mas vamos lá. O livro de Êxodo, o nome hebraico é o livro Shemut, que vem de suas primeiras palavras, né? Veleshemut, que significa estes são os nomes. A Septuaginta traduziu o nome do livro para o grego, né? Eutux, que seria vertido para o termo êxodo, que significa saída. Conceitos básicos. A supremacia de Javé para as divindades pagãs é um dos conceitos, né? A lei mosaica como constituição religiosa, social de Israel, até porque essa lei mosaica ainda não existia lá no Gênesis. O êxodo como acontecimento da redenção do Israel antigo, isso é muito importante. A presença de Deus simbolizada no tabernáculo, também é um dos pontos que nós vamos tocar. Mas vamos parar um pouquinho, antes da gente falar do êxodo, provavelmente disso, a gente precisa conhecer um pouquinho a história do Egito.
né? E aqui tem um mapazinho, eu vou te explicar um pouquinho aí, a reunificação do Egito com Mentuhotep, fundada na dinastia de 12 com Amenhotep. Sesostris III seria o faraó que promoveu José, né? Aquele faraó que conheceu José, que o transformou ali em um governador. O declínio da dinastia 13ª de controle dos Hicsos, eu vou falar um pouquinho sobre isso, e a expulsão dos Hicsos e o estabelecimento da dinastia 18ª de Amurrez. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho do que está acontecendo aqui para você entender o que levou o faraó, né, a escravizar esse povo de Israel. No mapa que você está vendo, lá na parte de cima, é chamado de Egito Alto, ou melhor, Egito Baixo. Às vezes a gente se confunde. Por quê? Porque na parte verde daqui de baixo é tida como Egito Alto. Alex, mas por quê? Que isso? Não tem que virar o mapa? Não, não tem que virar o mapa. Se a gente pegar para entender, a parte que está perto do mar, por que é Egito Baixo? Porque a água, né, o rio Nilo vai desaguar aonde? Lá no mar Mediterrâneo, como você está vendo no mapa. Então, o alto aqui, né, Egito Alto, descendo para o rio, né, para o mar, que é lá o Egito Baixo. E o que aconteceu aqui nessa questão dos Hicsos, né? A gente pode entender que nessa região não existia ninguém, porque antigamente no Saara era tido como uma região muito alagada, que tinha lagoas, que tinha mares, mas essa região, com o passar dos anos, ficou seca. E esses povos vieram a ocupar essa parte do Egito Baixo. E aí se dá, aí vem, nós vamos ter os nomos, vai ter eu não estou aqui para contar a história propriamente dito desde os primórdios, mas para te fazer entender o que está acontecendo agora. Os Hicsos, e essa região que está ali verde e amarela, ela era toda dos egípcios. Mas aí o que acontece? Acontece ali uma guerrilha civil, uma guerra civil entre os próprios egípcios, né? Por quê? Porque haviam muitos povos perto do Egito ali acampados. E os Hicsos tomam essa parte amarela dos egípcios, jogando os próprios egípcios para a parte de baixo. Só que quem está lá em cima, vivendo lá agora com essa predominância dos Hicsos, são os egípcios, são os hebreus. Lembra lá quando o povo hebreu vai lá e fica ali junto com José morre, e aí passam-se alguns anos e os Hicsos vêm e dominam. E o faraó que estava lá vivendo, ele desce para essa parte verde. Passa-se alguns anos, né? E a gente pode dizer que o povo hebreu ele não ficou 430 anos completamente como escravos, né? Passaram-se ali mais ou menos 160, 150, 180 anos. Há uma grande briga teológica em relação a isso. Mas você precisa saber que o que ocorre? Essa parte baixa do Egito Alto volta a dominar o Egito Baixo, já com outro faraó, e a palavra de Deus diz que este faraó não conheceu José. E aí você pode ter uma ideia do que ocorre. Qual é a ideia desse novo faraó? Ele diz, lá na Bíblia, que não poderia deixar esse povo ficar tão maior quanto eles. E ele dá uma ordem de matar os filhos desse povo, os filhos do hebreus da parte masculina. E esses filhos eram para ser jogados no rio Nilo, porque o rio Nilo era tido como um deus. Então aí você tem uma ideia do que a Bíblia ela não te mostra, mas o contexto histórico sim, de que esse faraó não conheceu José devido a tudo isso. E para pensar, se ele voltou a dominar todo o território egípcio, ele ia querer ter de novo uma revolta, uma guerrilha urbana, uma guerra civil? É claro que não. O que queria fazer? Enfraquecer aqueles povos que estavam ali, fazendo eles escravos, para que eles não viessem a dominá-los novamente. E é o que ocorre. Faraó tenta matar ali os meninos hebreus, ele não consegue através das parteiras, dá uma ordem para sair matando os meninos abaixo de 5 anos, e aí há esse desenrolar da Bíblia. Mas vamos prosseguir. Data do Êxodo.
A data mais antiga, Tutmoses III, de 1504 a 1450, como faraó da opressão, né, ao qual nós estamos falando. Amenófis, de 1450 a 1425, como faraó do Êxodo, né? A dinastia 18ª, na era do Novo Império, idade do Bronze Tardio. A data mais recente, que trata, eu acredito na data, no caso, a data mais antiga, tá? Mas a data mais recente também, que é uma discussão teológica, diz que foi Ramsés I, em 1320 e 1318, e Sete I, de 1318 a 1304, como os faraós da opressão. Ramsés II, de 1304 a 1237, como faraó do Êxodo. Dinastia 19ª, o Novo Império entre a Idade do Bronze e a Idade do Ferro. Essas datas, para a gente, propriamente dito, não faz muito sentido, mas faz sentido quando você para analisar o contexto histórico do que está acontecendo ali, né? Um Deus acima de nós. Em Êxodo 3, de 1 a 6, diz o seguinte: certo dia Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo, como ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois, embora o arbusto estivesse envolto de chamas, o fogo não consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximando para observar melhor, Deus o chamou no meio do arbusto. Moisés, Moisés. Aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias que você está pisando na terra santa. Eu sou o Senhor Deus de seu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque tinha medo de olhar para Deus. Precisamos entender um outro contexto aqui. Como Deus trabalha também dentro da nossa cultura, da forma de nós enxergarmos Deus e cultuarmos a Ele. O povo egípcio tinha um costume. Lembrando que Moisés foi criado no Egito. Quando o povo egípcio se apresentavam na presença do Deus deles, era de costume eles se apresentarem descalços. Era costume deles estar ali porque achavam que aquele local era um local sagrado. E você vai dizer: Alex, então Deus usou isso? Deus, sabendo que Moisés tinha que enxergar ele como Deus, como Javé, Deus pede para que ele tire as sandálias para entender que ele não estava na presença de qualquer um, mas ele estava na presença do Deus verdadeiro. Então Deus pede para que ele tire as sandálias do pé, não porque em si o local era santo, mas porque Deus é santo. Se a gente parar para prestar atenção, lá no Monte da Transfiguração, quando está ali Jesus, Pedro, Tiago e João estão lá também, próximos. E o que é mais importante? Nem Jesus está descalço, nem Pedro, Tiago e João. Se fosse para que nós tivéssemos essa cultura entranhada até hoje, como Deus usa as culturas, era para nós cultuarmos a Deus descalço em nossos tempos. Então, o que é santo não é o local. O que é santo é o próprio Deus. Mas Deus fez Moisés enxergar ele da forma como ele é, dentro da sua cultura. Porque imagine, se Deus fala assim: eu sou o Senhor Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e não manda Moisés tirar a sandália, o que Moisés poderia pensar? Que Deus é esse, que eu me apresento a ele sem estar descalço. Então Deus faz Moisés enxergar que ele é Deus, e por isso pede para que ele tire as sandálias do pé. Eu quero tratar ainda no livro de Êxodo, e eu estou pincelando algumas coisas do livro de Êxodo. Claro que eu não vou trazer todo o livro de Êxodo, mas as partes mais importantes que nós não tratamos também durante os EBDs. Mas Deus traz 10 pragas sobre o Egito, e você sabe disso. As 10 pragas. Primeiro, a praga das águas transformadas em sangue revelou a autoridade de Javé sobre o Nilo, o rio que sustentava a vida do Egito.
lá em Êxodo 7, de 14 a 24. Outra coisa, o Nilo era tido como um deus. O Nilo tinham três fases durante o ano. A fase da cheia, onde tudo era inundado, a fase do plantio e a fase da colheita. Para eles, quando o rio se enchia, eles ofereciam sacrifício a esse rio, como eu já te disse, jogavam crianças lá. Então, o que o próprio faraó faz de mandar os egípcios pegar os filhos dos hebreus e jogar lá, era uma forma de cultuar esse Deus do rio Nilo. E Javé se apresenta dizendo: eu sou maior do que o Deus Nilo de vocês. Eu sou Deus, e transforma a água em sangue. É a primeira praga, dentro das demais que nós iremos ver. Mas vem a segunda praga, que é a praga das rãs. Revelou a superioridade de Javé sobre o deus Hecate e produziu o primeiro ciclo de permissão navegação por parte de Faraó, lá em Gênesis e lá em Êxodo 8, de 1 a 14. Você pode perceber que o deus Hecate, a deusa no caso, tem uma figura de um corpo de feminino, mas com a sua cabeça, né, como de rã. E se a gente parar para prestar atenção, irmãos, Deus usa a própria natureza de uma forma esplendorosa. Por quê? Se as águas se tornam sangue, isso faz com que os peixes morram e que as rãs que podem sair da água, elas saem da água. E as rãs saem da água e ela vai para o próprio Egito e ficam ali aglomeradas, menos dentro da casa dos hebreus. Então, Deus mais uma vez está dizendo só, a deusa Hecate não é Deus, eu sou Deus. E assim Deus combate o segundo Deus dos egípcios. A terceira praga, a praga dos piolhos, revelou a superioridade de Javé sobre Sete, o Deus do deserto, poeira. Ele levou os magos a admitir a intervenção divina. É a primeira vez que os magos vão admitir. Por quê? Porque quando há a questão da água transformada em sangue, os magos fazem a mesma coisa. Quando há a questão das rãs, os magos conseguem fazer. Até quando Deus está se revelando a Faraó, que o cajado de Arão se transforma na serpente, os cajados dos magos também se transformam em serpente. Contudo, o cajado de Arão engole os cajados dos egípcios. E aqui, nós podemos ver a praga do piolho. Eu quero dizer para você um outro contexto histórico. Os egípcios já tinham piolho lá, não da forma como estava naquele momento, mas os egípcios já tinham problema com piolhos. Você pode ver isso no contexto histórico, porque todos os egípcios, seja homens, seja mulheres, eles raspavam a sua cabeça. E só quem raspava a cabeça era o povo do palácio, o povo que tinha condições de fazê-lo. O povo pobre não tinha essa condição de raspar a sua cabeça. Tanto é que as mulheres egípcias, naquele período, já usavam perucas. Então, o que Deus faz é utilizar mais uma vez da própria natureza, né, de insetos, que são os piolhos, para reproduzir em grande potência e assim afligir os egípcios. Então Deus está ali mais uma vez dizendo: eu sou Javé, e Sete, que é o Deus do deserto, poeira, não é nada na minha presença. As 10 pragas, nós estamos indo para a quarta praga. A praga das moscas revelou a superioridade de Javé sobre o Deus Watchik. Estabeleceu a distinção entre Israel, a nação a ser libertada, e o Egito, a nação a ser julgada. E fez Faraó repetir sua falsa promessa de permissão. Faraó, ele tinha essa mania: vai, mas deixa as mulheres. Vai, mas deixa os gados. Vai, mas fica só um dia. Vá até onde meus olhos possam ver. Faraó, ele tinha sempre um jeito, né, de liberar e não liberar. Mas Javé não queria isso. E às vezes as pessoas ficam pensando assim: Moisés mentiu para Faraó. Não, Moisés não mentiu para Faraó. É um costume do povo do Mediterrâneo, do povo ali do Oriente, a negociar as coisas. Então é como se Moisés estivesse negociando esse processo de libertação. Ele chega: deixa meu povo, Deus diz, deixa meu povo ir para adorar. Deixa meu povo ir durante 3 dias no deserto.
mas é um tipo de negociação, porque a palavra diz que o coração de Faraó estava endurecido. Eu vou tocar nesse ponto daqui a pouco. Mas aqui a gente tem a quarta praga, e mais uma vez, Deus mostrando, eu sou Javé, eu sou. As 10 pragas, a quinta praga, a praga da... deixa eu voltar lá, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Aqui também, mais uma vez, Deus usando a natureza com relação às moscas. Por quê? Rio Nilo está lá transformado em águas, né, em sangue. Claro que o Rio Nilo, depois da segunda praga, ele volta ao normal. Mas os peixes morreram. As rãs saíram dali e depois morreram. Provavelmente morreram também porque Deus intervém antes de mandar a terceira praga. Pensem vocês, o Egito, se você for no Egito hoje, há um período que já tem muita mosca. Pense você que Deus utiliza todas aquelas moscas em cima de peixe. Você sabe que peixe dá mosca, que é uma tribulação, né? Imagine você que as moscas estão ali e Deus utiliza-se daquelas moscas para atormentar mais uma vez o povo egípcio. O mais interessante é que todas essas pragas tocam nos egípcios, mas o povo hebreu não é tocado. E eles ficam desesperados, e há sempre essa negociação que eu acabei de falar. Mas vamos lá, a quinta praga. A praga da peste nos rebanhos egípcios demonstrou a superioridade de Javé sobre Apis, o deus touro, e a Hathor, a deusa vaca, ao preservar o gado dos israelitas. Êxodo 9, de 1 a 7. Aqui nós temos uma figura de, mais uma vez, Javé reinando sobre o Deus deles. Javé está destruindo cada Deus, mostrando para eles, destruir um, vocês têm outro, então vamos lá, vou trabalhar em cima de outro. Vocês têm mais um, então vamos lá, eu vou destruir outro. E Deus vem trabalhando ponto a ponto, paulatinamente, em cima de cada um desses deuses, para mostrar que Ele é o verdadeiro Senhor, o verdadeiro Deus. A sexta praga, a praga das úlceras nas pessoas e no gado, demonstrou a superioridade de Javé sobre Ísis, a deusa da cura, sobre Sekhmet, deus dos remédios, e sobre Suno, deus da peste, incapacitando os magos que opunham a Moisés e a Arão. Êxodo 9, de 8 a 12. Aqui há mais uma vez Deus provando, vocês têm aí o deus a deusa aí da cura, né? Você tem o deus dos remédios, você tem o deus da peste. Vamos ver se ele vai curar vocês. E começa a aparecer úlceras, ou seja, feridas sobre aquele povo. E é natural que isso aconteça, já porque teve piolho, teve rãs, né? Teve moscas. Então como que não poderia aparecer úlceras, né, nessas pessoas, feridas? Já que o piolho ele morde nas pessoas, provavelmente deixa uma ferida no casco da cabeça, ficaram com feridas também pelo corpo. E aí vieram as moscas, de repente colocaram ovos ali, né? Olha como é que Deus usa a natureza. E aí esses próprios ovos deram feridas, deram úlceras nesse povo egípcio. Deus, mais uma vez, além de usar a sua própria natureza, demonstrando para eles que os seus deuses não são nada perante o verdadeiro Deus Javé. As 10 pragas, a sétima praga, a praga da chuva de granizo, revelou a superioridade de Javé sobre Nut, deusa do céu, Osíris, deus das colheitas e da fertilidade, e Sete, deus das tempestades, esperando o temor de Deus de alguns oficiais egípcios, em contraste com a renovada dureza de Faraó. Faraó continua sendo duro, continua se colocando ali contra Deus. Mas ali você pode ver a figura ali, que é uma figura egípcia, de que eles achavam que a deusa, né, que a Nut, que era a deusa do céu, protegia eles de qualquer coisa. Há um contexto histórico que diz que essas saraivas que vieram do céu foram de alguns vulcões dali, daquela região que é muito montanhosa. Eu acredito que Deus possa ter utilizado o vulcão, sim, ter lançado ali saraivas, granizo de fogo sobre aquele povo. Deus usa a natureza, Deus usa o que Ele quer, porque Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é Javé. E os egípcios, mais uma vez, ficam desesperados. Eles começam, de repente, naquele período, eles já questionar Faraó de tudo aquilo que está acontecendo, de tudo aquilo que está sendo acometido com eles, e o povo hebreu estava ali, tranquilo, vivendo sob escravidão, mas mesmo assim Faraó se coloca duro na presença desse Deus.
As 10 pragas, a oitava. A praga dos gafanhotos revelou a superioridade de Javé sobre Nut, Osíris, e evidenciou o profundo descontentamento na corte do Egito com a política obstinada de Faraó, como eu já disse anteriormente, que o levou a violar sua promessa mais uma vez, né? Faraó sempre fazendo a promessa, tudo bem, vai lá, mas poxa, volta para cá, né? Porque Faraó, ele se acha o Deus. Na 10ª praga você vai ver o que esse Deus que se considera, o Faraó se considera Deus, o que acontece com ele. Você já conhece um pouquinho a história, mas está aí mais uma figura, né, de Nut, né, ali na parede dos egípcios. A praga número 9, a 9ª praga, a praga das trevas, revelou a superioridade de Javé sobre Ra e Horus, divindades do sol, e sobre Nut, deusa do céu, como a gente já viu anteriormente, produzindo uma confrontação final de Moisés a Faraó. Então aqui, nesse confronto final, né, na 9ª praga, final vai ser a 10ª, mas, né, antes do grande finale, como podemos dizer, a praga das trevas, ela só atacou mais uma vez o povo egípcio. E Hernandes Dias Lopes, ele traz uma ilustração dizendo que as trevas eram tão densas, irmãos, tão densas, que nem que eles acendessem as velas era capaz de iluminar. Olha que poder! Aí eu fico pensando, eu costumo passar por uma serra em Cunha, indo de Paraty para São Paulo, e lá quando cai a neblina durante a noite, irmãos, a gente pode ligar o farol no alto, você não consegue enxergar um palmo da sua frente. Eu não estou mentindo, quem já passou por neblina sabe como que é densa a neblina. Você bota no farol alto, se vem um carro ao contrário, não incomoda a visão do outro, muito pelo contrário, até ajuda. Então, essa densa escuridão atacou os egípcios, a ponto deles não conseguirem enxergar nada, nada. E aí vem a 10ª praga, a praga final. Anunciada a praga da morte para os primogênitos, revelaria a superioridade de Javé sobre Min, deus da reprodução, sobre Ísis, a deusa da cura, e sobre o herdeiro de Faraó, considerando divino pelos egípcios, quebrando por fim a obstinada resistência do monarca contra a libertação de Israel. Hebreus 11, de 1 a 10. Faraó se considerava Deus. Porque Faraó, quando Moisés já falava com ele, Faraó falou assim: quem é este Javé? Quem é ele para mandar no verdadeiro Deus que eu sou? Eu sou o verdadeiro Deus. Quem é esse Javé? Faraó, ele se considerava Deus. E por ele ser Deus, o seu príncipe, ou seja, o seu filho, também era considerado Deus. Uma coisa que eu quero dizer para você, que a palavra de Deus traz lá em Êxodo, que Deus endureceu o coração de Faraó. E você pode questionar, falar assim, Deus não deu livre-arbítrio? Como é que Deus endureceu o coração de Faraó? Como pode ser isso? Paulo explica isso lá em Romanos 1, no capítulo 26. Eu vou ler para você. Quando Paulo, ele menciona o seguinte: por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou a paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocaram... Desculpa, irmãos, eu até peguei aqui o texto. É aqui mesmo, tá? Mas é um texto que ele fala o seguinte, Romanos 1, 24, não 1, 26. Por isso, Deus os entregou, os seres humanos, seus desejos do coração deles, para fazer coisas sujas, para terem relações vergonhosas uns com os outros. Então presta bem atenção. Deus entregou, ou seja, Deus deixou, pelo livre-arbítrio, Deus não interviu mais pela sua graça, porque o ser humano se afastou de Deus. O ser humano parou de dizer: perdoe os meus pecados. O ser humano parou de dizer: e não nos deixeis cair em tentação, como o próprio Senhor Jesus disse. Então, Deus literalmente deixa que esses seres humanos sejam entregues às suas próprias paixões, ou seja, pelos seus próprios desejos. Faraó, ele caiu e pecou por causa dos seus próprios desejos. Vem a praga, e aí é o grande final para Faraó. É a parte em que Deus se revela como o verdadeiro Deus sobre todos os deuses do Egito. Eu sou Javé, eu sou Deus. Tudo que o Senhor tem falado, faremos.
Aqui em Êxodo, as pragas são a resposta, e Tim Keller ele deixa bem claro isso. As pragas são a resposta de Deus para esse modo de pensar. Deus declara que é o único Deus verdadeiro, é o único Deus relevante, é o único Deus digno de obediência. Por meio das pragas, Deus diz: não há ninguém como Javé, nosso Deus. Ele entra em conflito direto com o faraó e com os deuses do Egito. É Deus contra deuses. Então o Êxodo a gente fecha aí nesse ponto. Claro que o Êxodo tem muito mais história, mas tem a Páscoa, mas essa história da saída da escravidão, ela é super importante. Ela vai de encontro ao que vocês entenderam agora, o que estava acontecendo ali, por que esse faraó não conheceu José, vocês já entenderam, e aí a gente tem um grande finale com as 10 pragas. Mas vamos lá, Levítico, né? Mais uma vez o autor Moisés utiliza as primeiras frases desse livro para dar o seu nome. E chamou Moisés e falou o Senhor com ele. Levítico 1:1. Como está separado o livro? Leis sobre sacrifício, capítulos de 1 a 7. Instituição do sacerdote, capítulos de 8 a 10. Impureza e como tratá-las, capítulos de 11 a 15. Dia do perdão, né? É o capítulo 16, regras de santidade, capítulo 17 a 26, redenção e juramento, capítulo 27. Eu quero dizer, antes de continuar aqui, que a gente vai continuar sobre as leis, que o livro de Levítico, ele é um livro que está sempre nos chamando à santidade. É um livro que trata literalmente sobre santidade. Você está vendo aí o tabernáculo aí no meio, na figura, tabernáculo no meio, e aí você vai ver as 12 tribos de Israel em volta, e que dentro de uma tipologia bíblica é um desenho de quê? É um desenho da cruz do Calvário. Dentro do próprio tabernáculo há o próprio desenho da cruz do Calvário, como são colocados o candelabro, o santo dos santos, a mesa de propiciação, a mesa dos pães asmos, a pia que é o lavatório, o candelabro. Ali também há uma pré-figura, há uma tipologia que aponta para Cristo, uma tipologia bíblica que está apontando para Ele. Então tem essa figura aí, ela é importante você saber disso, que todo o Velho Testamento, né, ele está ocultando Cristo, né, enquanto o Novo revela tudo isso, né, revela ao Velho como se enxergar lá no Novo. Leis sobre sacrifício. Aí eu botei para vocês, isso é importante frisar, que está ali aonde é feito o holocausto, né? Aí a gente pensa que o holocausto ele é feito em algo pequeno, mas não. Alguns historiadores, né, e a própria Bíblia, ela deixa isso bem claro, porque Jesus, o próprio Deus, ele dá as dimensões de como era para que se fizesse esse holocausto, mas o local ali em si, ele tem mais ou menos 4x4 de diâmetro, ou seja, é um belo de um quarto, vamos pensar assim, não é algo pequeno, tá? Ali, onde é feito o sacrifício, é algo bem extenso, bem grande. Você pode ver na figura ali, né? Como está ali pegando ali a cabra ali, né? A pessoa que está em pecado, ela bota a mão sobre a cabeça da cabra ali e é cortada, ou do carneiro em si, é imolada ali. Mas a gente vai ver isso. Vamos lá. Primeiro, o capítulo 1 ele fala sobre a instituição dos holocaustos. No capítulo 2, a oferta de manjares. No 3, o sacrifício de paz ou das graças. 4, o sacrifício pelos erros dos sacerdotes. E aí a gente pode parar e pensar assim: nossa, Alex, sacrifício pelos erros dos sacerdotes? Sacerdote também erra, irmãos. Sacerdote também é passível de pecar, de errar, de cometer falhas. E às vezes você fica aí apontando o dedo, né, para a sua liderança, principalmente para o seu pastor. Você vai ver ali na frente o que acontece com essas pessoas que se colocam, né, contra os seus sacerdotes, contra os profetas. E eu quero dizer para você que quem trata de profeta é Deus. É Deus que trata de profeta. Ovelha não trata de profeta. Ovelha não trata de pastor. Pastor trata de ovelha. E vocês vão ver isso nos textos. O sacrifício pelos erros do povo.
os sacrifícios pelos erros de um príncipe. E aí, príncipe, a gente tem as 12 tribos. Josué é príncipe de uma tribo, Caleb é príncipe de outra, e há outros príncipes. Os sacrifícios pelo erro de qualquer pessoa, ou seja, uma pessoa normal que não fosse príncipe, que não estivesse ali na liderança do sacerdócio. O sacrifício pelos pecados ocultos, irmãos. Olha quantos sacrifícios, né? Os pecados que cometemos ocultamente, né? Havia sacrifício para isso também. Sacrifício pelo sacrilégio. O que é sacrifício sobre sacrilégio? Sobre aquilo que você faz na igreja e você pensa que está fazendo o que é correto e depois você percebe que estava fazendo o que era errado. Deixou de ser pecado? Porque você não sabia? Não. É um sacrilégio. Sacrifício pelo pecado da ignorância também, né? Aí a palavra de Deus fala lá no Novo Testamento que Deus não leva em conta o tempo da ignorância humana, mas aqui, nesse período, havia sacrifício também pela ignorância. Sacrifício pelos pecados voluntários. Aí tem algumas leis também, a lei do holocausto. Aí você pensa assim, pô Alex, sacrifício e lei. Aí você está falando de novo para mim a lei do holocausto. Irmãos, para você tirar a habilitação, você tem que ir para o Detran e ali você vai aprender sobre as leis. Mas as leis não te punem se você não cometer um ato errado. Mas quando você comete um ato errado, aquela lei que foi designada ali, ela vai te punir. Ela pode te prender, ela pode te dar uma advertência, ela pode te dar uma multa que tem que ser paga. Então, é diferente a lei do sacrifício. A lei aponta para o que você deve fazer depois de ter pecado. Você tem que fazer um sacrifício. Então, a lei do holocausto, a lei da oferta de manjares, a lei na consagração do sacerdote, a lei na expiação do pecado, a lei da expiação da culpa, a lei do sacrifício da paz. Deus proíbe, né, no capítulo 7 também, comer gordura e sangue e a porção do sacerdote. Bom parar, vamos fazer dois pontos aqui. A primeira, Deus proíbe comer gordura e sacrifício. E aí o que a gente pensa logo? Pensa logo no chouriço, né? A gente gosta de julgar o outro, né? O cara come chouriço, aquilo. Eu entendo, irmãos, que o chouriço é um sangue espargido. Eu já comi, não vou mentir para você, mas eu entendo hoje que não é legal. Por diversos motivos de saúde, mas um motivo também porque sangue é vida. Mas eu não posso ser hipócrita com você. Sabe por causa de quê? Quem aí que não gosta de um churrasco? Aquele churrasco vermelhinho e aquela picanha que você corta, tá com aquela gordurinha, com aquele sangue ali vermelhinho, né? Uma picanha um pouco mal passada. Quem é que não gosta disso, irmãos? Quem é que não gosta? E aí? Como é que eu posso julgar o meu irmão que come chouriço se eu adoro uma picanha mal passada? Como é que eu posso julgar o meu irmão se eu gosto de um contrafilé mal passado? Então a gente precisa parar de ser hipócrita, parar de julgar os outros, né? Aí Jesus fala lá no Novo Testamento, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Precisamos nos policiarmos com relação ao que estamos fazendo em apontar os erros dos outros. A porção do sacerdote. Essa também é uma outra situação. Por quê? Quando o povo levava o sacrifício para o sacerdote ele não oferecia tudo ali, como você pode ver, que ele tirava ali a parte da gordura e tirava uma parte também ali da carne, da melhor parte daquele sacrifício, e o resto era oferecido. Não melhor, não que Deus não se agradasse, porque aquela parte que era tirada ali, né, em sacrifício para Deus, era uma boa parte, porque tinha que ser um novilho. E novilho é um carneiro, tá? Isso é importante frisar, que o novilho, ele só, até um ano, ele é novilho. Passou de um ano, ele passa a ser carneiro. Tá? Então, que você entenda isso. E por isso que há a questão da primazia, há a questão de dízimos. Porque um ano é uma primazia. Deus se agrada daquilo que nós oferecemos de melhor, de coração. Mas o povo de Israel, ele peca. E lá no próprio livro de Malaquias aponta literalmente para isso. Outros livros vão apontar também. Mas o livro de Malaquias fala, Deus fala assim, o povo questiona, em que temos te roubado? E Deus fala assim, nos dízimos e nas ofertas. O que acontece ao longo dessa história? O povo para de oferecer o melhor. Por quê?
que eles pensam o seguinte: o sacerdote que vai comer. Aí a gente pensa: não vou dizimar não, o pastor está roubando, o pastor está ganhando muito, o pastor está com o carro do ano, o pastor está isso. É o mesmo erro do povo de Israel, porque esse povo, o que ocorre? Malaquias aponta sobre isso. Por quê? Porque, pense comigo, o novilho de 1 ano. Esse novilho aqui tá bonitinho, mas ele só tem um problema: ele é cego. E aí eles ofereciam sacrifício desse animal cego. E aí, esse aqui só tá com um probleminha aqui na patinha, vamos oferecer ele. Há alguns sacrifícios, irmãos, também algumas ofertas lá, que eles poderiam fazer isso, não com essa, não com esse tipo, para espargir esses pecados. Mas eles poderiam fazer isso se eles ofertassem de bom grado. Ofertou de bom grado, eles poderiam dar aquilo ali, que poderia ser cego, que poderia ter um problema na patinha. Você vai ver isso no livro, lá no livro de Levítico. Mas para perdão dos pecados, para fazer, não poderia ser. Nesse outro ponto, não, era proibidíssimo fazer, tinha que ser o melhor. Porque dízimo é uma coisa e oferta é outra. As ofertas, eles poderiam oferecer até esse, mas os dízimos não. Então, lá na frente, quando em Malaquias aponta para essas coisas, é por causa disso. Porque o povo estava levando para sacrifício bicho aleijado, bicho cego, com problema no pelo, tá? Então, isto era proibido. Se fosse vaca, se fosse o carneiro, se fosse o cabrito, se fosse o novilho, não poderia, tá? Só para apontar e fazer uma menção sobre a porção dos sacerdotes, que isso é bíblico. Essa porção é bíblica. Alex, você vê, é no Velho Testamento. Tá, vamos lá para o Novo. Você vai ver, quando as pessoas falam assim, lá no Novo Testamento não tem, não tem não. Então, vocês deveriam ter avisado isso a Ananias e Safira, né? Porque o Espírito Santo botou uma coisa no coração deles e eles foram lá e fizeram outra. E morreram por causa disso. Eles não deixaram de fazer, irmão, de ofertar. Mas não ofertaram aquilo que Deus colocou, que o Espírito Santo colocou no coração deles. É algo para nós pensarmos. Eu não vou... Esse é um sermão que eu tenho para a redenção e eu não vou gastá-lo aqui. Agora nós vamos olhar aqui a instituição dos sacerdotes, né? Levítico 8. E Moisés fez chegar Arão e seus filhos e os lavou com água, vestiu uma túnica, se cingiu com o cinto e pôs sobre ele um manto, que é essa parte, né, já a parte azul, né, a túnica é a parte branca que está aí por baixo de tudo. Aí você vem aí com a túnica, né, depois do manto, que é a parte azul. Também pôs sobre eles um éfode. E você pode perceber que o éfode está por cima da parte azul, que está por cima da parte branca, né? E antes de tudo isso, né, ele bota lá vamos por calma. O éfode, né, a primeira parte é a túnica, ela é colocada e coloca um cinto. E cingiu com cinto. Depois ele pôs a parte do manto, que também pôs sobre ele um éfode. E cingiu também com cinto, lavando do éfode, e apertou com ele. Depois pôs um peitoral. E esse peitoral você pode ver aí que tem 12 pedras, né? Na verdade tem 14, mas vamos primeiro nas 12. As 12 pedras representam as 12 tribos de Israel, tá? Como tá aí, ó. Só que do lado direito e do lado esquerdo existem mais 2 pedras chamadas Urim e Tumim, tá? Que são pedras onde são lançadas sortes e tudo mais. Você conhece a história, só estou aí te mostrando como que é essa questão. E pôs uma mitra sobre a sua cabeça, e na mitra diante do seu rosto pôs uma lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés então. Moisés ordenou azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele e o santificou. E lá na sua cabeça ali, há uma placa de ouro na cabeça dele, né, lapidado, que diz o seguinte: santidade a Yahvé, ou seja, santidade ao Senhor. Né? Há 2 pedras também sobre os seus ombros aqui, né? Uma do lado direito e uma do lado esquerdo, que são pedras de ônix, onde está gravado os nomes dos filhos de Israel, tá? 6 de cada lado. A gente pode ver que Deus é um Deus que ele é muito minucioso. Deus, ele
Ele faz tudo com detalhes. Deus é um Deus detalhista, irmãos. E nós não podemos nos apresentar na presença dele de qualquer forma. Não podemos fazer as coisas de qualquer forma. Tá? Então isso é para nós revermos os nossos conceitos de como temos nos apresentado na presença de Deus. Nadab e Abiú morrem diante do Senhor. Vocês podem perceber que eu estou gastando um pouco mais do meu tempo em Levítico, né? E vai ser assim em Números e Deuteronômios, porque nós estudamos muito pouco. Estou tentando resumir com as partes mais importantes desses livros. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um do seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. Eles não o ordenaram. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Há duas situações, algumas situações aqui. Primeiro, Deus não ordenou que eles fizessem. É o primeiro ponto. O segundo ponto é de onde eles pegaram esse fogo. Porque esse fogo não poderia ser pego de qualquer lugar. Não poderia pegar aí o meu incensário, botar fogo aqui com isqueiro e ir lá oferecer. Não. Isso aqui mostra também que esses dois meninos, né, achavam que estavam fazendo as coisas certas. Mas fazer as coisas certas da maneira errada nos leva a algumas consequências. Algumas consequências que não podem nos levar à morte. E isso aqui não é o primeiro episódio. Tem um episódio da Arca da Aliança. Lá quando a Arca da Aliança é resgatada, né, tá ali Davi todo feliz, cantando, e essa Arca da Aliança está sendo transportada por bois. E era a forma errada. E quando a arca vai cair, o homem vai lá, mete a mão e ele morre. Mas é engraçado que a arca ela fica ali flutuando. Deus é perfeito. Deus não deixa que as coisas do sagrado sejam profanadas. Estava fazendo o que era certo, ele estava preocupado, irmãos. Aquele homem estava preocupado. Eu não estou dizendo que ele não foi salvo, mas ele por não saber como deveria fazer, por não ter estudado, por não ter visto, ele mete a mão na arca e morre. E a arca não poderia ser carregada daquele jeito. Então, pense você que Deus está aprovando que você está fazendo a coisa certa, mas fazer a coisa certa da maneira errada é um erro e pode te levar à consequência da morte. Hernandes Dias Lopes, gosto muito do Hernandes, gosto muito do comentário do Hernandes Dias Lopes, principalmente na questão do Pentateuco, e principalmente no Gênesis. Precisamos entender que mesmo que as coisas fujam do nosso controle, elas continuam rigorosamente sob o controle de Deus. Cremos no cuidado amoroso de Deus. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Ele governa os céus e a terra. Também os destinos da sua vida. Tudo está nas mãos de Deus. Tudo acontece pela permissão de Deus. Bemidbar, Números. O nome deste livro tem um nome de Números devido ao censo que Deus ordenara a Moisés a fazer contra seu povo escolhido. Mais uma vez, Moisés utiliza assim das primeiras palavras ali do livro para dar nome ao livro. Tomai a som de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número de nomes de todo varão, cabeça por cabeça, Números 1, 2. Como está separado o livro de Números? O livro de Números tem o nome de Números devido a esse censo, devido a essa contagem, né? É uma coisa assim que parece ser óbvia, mas quando você para ver os outros temas, os livros que se é dado, nunca se faz isso. Ninguém dá o nome do livro pelo aquilo que começa. E foi assim que Deus fez. Não, você não vai botar o nome do título, foi assim que Deus fez. Pode até ter um autor hoje que faça isso, mas naquele período isso era natural, tá? Como está escrito nos capítulos de 1 a 4, o primeiro censo, acampamento, serviço, tabernáculo e deveres sacerdotais, tá? Nesses capítulos de 1 a 4. Nos capítulos de 5 a 7, deveres sacerdotais, leis do nazireado e a congregação do tabernáculo. E aí começa o nazireado. E um dos nazireus mais conhecidos da Bíblia é Sansão, né? Que não pode beber bebida forte, não poderia cortar o cabelo, né? Não poderia ter se casado e ele se casa, e Deus até ele é benevolente com isso, mas ele se casa com mulher dos filisteus. O Sansão ele acaba se perdendo, mas cumpre o seu propósito.
Tá? A estação cumpre o seu propósito. Capítulos de 8 a 12, consagração dos levitas, reclamações e lideranças de Moisés. A gente vai tocar nesse ponto ali lá na frente, não vou mensurar ele aqui. Relato dos espíritos e incredulidade do povo. Olha aí, a incredulidade não é de agora, isso já é muito antigo. Revolta de Corá, Datã e Abirão, cajado floresce, os deveres e direitos sacerdotais e levitas, de 19 a 21. A bezerra ruiva, a morte de Miriam, Moisés fere a rocha e Arão e as serpentes ardentes. Aqui é a morte de Arão, tá? Eu não coloquei ali, né? A mula de Balaão e a bênção, segundo o censo e herança, sucessão de Moisés e ofertas, juramento de vitória sobre Midian, despojos, tribos de Ruben e Gade, solicito a herança e retrospectiva desde o Egito até Moabe, a instrução de Deus quanto a Canaã, a cidade e as cidades de refúgio. Eu não tenho tempo para falar sobre a cidade de refúgio hoje, mas é muito legal. Isso está dentro do sermão que eu já falei sobre redenção, e lá eu trato bem disso, e quem sabe um dia eu vou postar aqui esse sermão. Mas vamos lá. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse: subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha, e vejo que a terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, se é boa ou má, e quais são as cidades em que habita, e se em arraiais, se em fortalezas, também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não. Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas, ou seja, era um tempo de colheita, né? Mas vamos lá, no próximo aqui, em tudo dá graças. Depois vieram até o vale de Escol e ali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, ou seja, sobre uma vara, né? Um pegando atrás e outro na frente, como também os romães e os figos. Essa história é uma história fantástica, e eu quero ler para você aqui com bastante calma, que é Números 13, de 27 a 33. E contaram-lhe tudo o que havia acontecido. Deixa eu resumir isso aqui, irmãos, porque o que aconteceu ali? Os espias são enviados, eles chegam lá, vê tudo que há de bom, trazem alguns caixas de uva que, irmãos, eu fico imaginando aqui uva, eu adoro uva, mas 2 homens para carregar um cacho de uva, você já imaginou isso? Que tamanho de cacho de uva é esse? Só que quando eles chegam, eles começam a falar que a terra é boa, que tudo é maravilhoso, que tem frutos, mas, e aí vem aquela velha história, né? O mais. Existe Anak, ou seja, existem gigantes, as terras são fortificadas, e esses homens começam a dar detalhes, né? Ao contrário daquilo que eles tinham visto, eles veem o problema, mas não enxergam o Deus da solução, não enxergam o Deus da promessa, não enxergam o Deus que já tinha feito diversos milagres, travessia do Vale Vermelho, a saída lá do Egito, Deus os livrando, dando codornizes, dando maná, né? Fazendo coisas que eram maravilhosas, e eles se apegam ao problema e não à solução. Josué e Caleb tentam intervir, falando que Deus nos deu ele em nossas mãos, vamos lá, nós vamos vencer, mas eles insistem falando assim: nós nos vemos como gafanhotos, e eles também nos veem como gafanhotos. E aí eles reclamam ao ponto de dizer o seguinte, continuando aqui: e disse o Senhor. Agora a retribuição e detalhe, eles falaram o seguinte: era melhor que tivéssemos ficado no Egito. Lá tínhamos peixe, tínhamos comida. Nos trouxeram para morrer nesse deserto. Era melhor termos morrido lá no Egito ou na saída do deserto. Irmãos, cuidado com o que você declara, com aquilo que você fala. Porque olha o que está escrito aqui: e disse o Senhor, conforme a tua palavra, lhe perdoarei. Depois que Moisés, vendo isso, ele intercede pelo povo, né? Porém, então, certamente, como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram minha glória e os meus sinais que fiz no Egito, no deserto, e me tentaram estas vezes, né? E não obedeceram a minha voz, não verá a terra
que a seus pais lhe prometi. Irmãos, Deus jurou para os pais deles. Deus disse que ia dar a terra. Deus disse que faria. E essa galera, esse povo, se coloca contrário a Deus, dizendo, melhor morrer no deserto. E Deus fala assim, vocês vão, então, já que vocês querem, vocês vão morrer no deserto. Irmãos, quando a gente dá graça, deixa eu te explicar uma coisa. Quando você dá graça, quando você agradece a Deus, Deus fala assim, você está agradecendo por isso aí? Vou fazer mais para você ver. E Deus faz mais, você dá graça, Deus faz mais, e você dá graça, Deus faz mais. Mas, quando você começa a murmurar, começa a reclamar, parece que... Eu não vou dizer que Deus fala assim, já que você está murmurando, então vou fazer pior. Mas parece que você dá autoridade às trevas para que mais desgraças aconteçam, para que mais coisas não aconteçam na sua vida. A foto acima aí, essa foto é símbolo do turismo em Israel até hoje. O símbolo de Israel é 2 homens carregando cacho de uva, e essa imagem retrata bem o que aconteceu naquele período. Irmão, dá graças por tudo aquilo que Deus tem feito por você, dá graças por esse momento de chuva, né? Dá graças, e é difícil dizer isso para quem não está na pele, sobre aquilo que você está vivendo. Dá graças a Deus porque você ainda está vivo, você ainda tem capacidade de superar todas essas coisas, porque você é mais do que vencedor, irmãos. Charles Spurgeon diz o seguinte, né? Cobiça, descontentamento e murmuração são tão naturais ao homem como os espinhos e cardos ao solo. Não precisamos plantar cardos e espinhos, pois são inerentes ao solo. Semelhantemente, não precisamos ensinar os homens a reclamar, eles o fazem rapidamente, sem qualquer aula. As coisas preciosas da terra precisam ser cultivadas. Se queremos colher trigo, temos que arar e semear a terra. Se desejamos ter flores, precisamos de um jardim e todos os cuidados de um jardim. Contentamento é uma das flores do céu. Se nós a queremos, ela tem de ser cultivada. Ela não se desenvolve em nós, naturalmente. E somente nova natureza que pode produzi-la. E depois de produzida, temos que ser cuidadosos, especialmente vigilantes em cultivar e manter a graça de Deus. A graça que Deus semeou em nós. Charles Spurgeon, essas são as suas palavras. E realmente, cobiça, descontentamento e murmuração são tão naturais aos homens, né, irmãos? E não deveria ser. Deveríamos ser mais gratos a Deus por tudo aquilo que Ele fez por nós, por tudo aquilo que Ele tem nos guardado. E passamos assim o Levítico e chegamos a Deuteronômio, estamos aqui já encerrando. Como todos os livros, o nome do livro de Deuteronômio tem suas primeiras palavras, o seu significado. Estas são as palavras de Moisés falou a todo Israel, Deuteronômio 1:1. Deuteronômio, que vem de Devarim, Deuteronomium, ou Deuteronomion em latim. Como está separado o livro, capítulo de 1 a 4, discurso de Moisés, caminhada pelo deserto, morte no Sinai, Cádiz e Moabe. Deixa eu falar uma última coisa sobre números, né? Eu esqueci de mencionar. Lá em Números 12, Moisés, ele se casa, né? Alguns dizem aí, e aí vai haver duas hipóteses, que ele se casa com uma mulher cuxita. Essa mulher cuxita, ela é uma etíope, ou seja, uma mulher negra. E aí Miriam e Arão começam a murmurar e falar e reclamar de Moisés na frente do povo, né? Só que dentro do campo teológico dizem que é uma mulher etíope. Outros vão dizer que é a própria Zípora, mulher de Moisés, né? Eu não posso dizer assim. Na minha visão, eu entendo que Zípora já devia ter falecido e que Moisés se sentia sozinho e se casou de novo. Mas o que a Bíblia não fala com clareza, eu não posso dizer com certeza. Então eu não posso aqui afirmar que isso é de fato o que aconteceu. Mas há uma briga ali entre eles. E aí Deus chama os três, Miriam, Arão e Moisés. Quando Miriam se apresenta lá no capítulo 12, se apresenta ali perante Deus, ela fica branca como a neve de lepra. E aí, irmãos, Moisés tem que interceder por ela, por Arão. Miriam ela fica 7 dias longe do arraial.
E o povo de Israel não anda, ele não caminha por ali. E o que é mais engraçado, né, irmãos, que o pecado de um atrapalha o desenvolvimento de todos. E aí eu fico pensando nas igrejas, nossa igreja, na igreja no contexto geral, né, o quanto pecados ocultos podem atrapalhar da igreja crescer e dela caminhar. O pecado de um atrapalhou o desenvolvimento de todos. É para pensarmos. Uma outra coisa que é importante nós frisarmos, que eu não frisei lá no início do livro de Levítico, mas posso frisar aqui no livro de Deuteronômio. Eu conheço aí um rabino, Rabino Sani, né, quem eu já tive prazer de estar pregando em São Paulo e conhecendo. Ele é um rabino mesmo, ele é judeu, e ele me disse uma coisa que é muito engraçado. Não é engraçado, é um fato que a gente tem que pensar. A gente vê lá no livro de Êxodo, de Levítico, né, aparece também em Deuteronômio, que Deus guiava o seu povo como uma nuvem durante o dia e durante a noite com uma coluna de fogo. Mas lá dentro da cultura judia, lá o povo hebreu, eles dizem que era a mesma coisa, era a mesma coluna. Era a mesma nuvem. Durante o dia ela se apresentava como uma nuvem, estava ali como uma nuvem, protegendo eles do sol. Mas durante a noite ela também era uma nuvem de fogo que iluminava o caminho. E aí ele falou assim uma coisa. Sabe lá Salmos 119, 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos? Pois bem, aquela coluna iluminava o caminho deles. Mas ele também diz que aquele caminho continha as palavras de Deus, as palavras da Torá, os mandamentos estavam ali, sendo iluminados ali para que aquele povo andasse, para que aquele povo, quando parasse, enxergasse ali todos os mandamentos de Deus. Então, que coisa fantástica quando eu vejo essas coisas, como Deus age. E eu entendo que isso é uma grande verdade. Uma coluna, uma nuvem que protege do sol durante o dia e uma nuvem de fogo, uma coluna de fogo, iluminando o caminho à noite e traduzindo a palavra pelo caminho. Que coisa maravilhosa. Mas vamos lá. Deixa eu continuar aqui. O discurso de Moisés, caminhando pelo deserto do Monte Sinai, em Cádiz e Moabe, nos capítulos de 1 a 4. Deixa eu correr um pouquinho, que já está extenso. Nos capítulos de 5 a 11, a repetição e mandamentos de instrução dos líderes relembra os benefícios do Senhor, relembra as murmurações, a infidelidade e bênção e maldição. Tá? Capítulos de 12 a 15, regulamentações aos israelitas, regulamentações de líderes, regulamentações social, regulamentação da confissão da identidade e lealdade, bênçãos e maldição, discurso sobre aliança e obediência, e Josué assume o lugar de Moisés, entrega a lei dos levitas e a morte de Moisés. Nunca mais se levantou em Israel um profeta algum. Aí eu peguei aqui um pouquinho da revista, né, que nós estudamos durante esse trimestre, que diz o seguinte: depois foi Moisés e falou a estas palavras a todo Israel, e disse-lhes, isso aqui é o texto, né, de Deuteronômio de 1 a 8. E aqui Moisés está dando as instruções, né, ao povo, para que eles se esforcem, e o Josué vai repetir isso lá na frente, né, para que eles tenham bom ânimo, que o Senhor que jurou aquela terra, né, que eles vão herdar. E ali Moisés ele faz todo um relato, né? Não vai deixar eles, não vai desamparar, não temas. Engraçado que essa palavra não temos, ela é muito importante. O próprio Jesus, lá, né, na cura da filha de Jairo, ele vira para ele, né, e fala assim: não temas, crê somente. Ou seja, não deixa o medo entrar. Porque quando o medo entra, eu não posso agir. Quando o medo entra, eu não posso me revelar. Irmãos, não deixe o medo entrar na sua vida, não importa as circunstâncias que você esteja passando, seja forte e corajoso, esforça-te e tenha bom ânimo, porque a palavra de Deus está sempre nos encorajando a fazermos a vontade de Deus, independentemente das circunstâncias. E aqui nós estamos já encerrando, né? Thomas Paine, ele diz o seguinte: reputação é o que os homens pensam de nós.
Caráter é o que Deus sabe de nós. Irmãos, durante esse Pentateuco, Deus jamais deixou de mostrar, tá, os erros desses homens. Mas, como Paulo disse, né, sobre essas figuras, né, para que sejam mostradas a nós que são os fins dos tempos. Essas figuras demonstraram, sim, que são capazes, irmãos, são capazes de, mesmo em meus erros, buscar a santidade e de estar na presença de Deus. E eu quero dizer para você que se você está com dificuldades, com problemas, olhe para o Pentateuco, olhe para a sua história, veja como os patriarcas nos sofreram, mas trouxeram a revelação da palavra através de Jesus Cristo até nós. Seja forte, seja corajoso. Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero pedir que o Espírito Santo ilumine o seu coração. Nós fizemos aqui um resumo aí desse Pentateuco. Eu espero que você estude, eu espero que você busque, e eu espero que você principalmente leia as Escrituras, porque é lá que é revelado tudo a você, o que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. Oremos. Ó Espírito Santo, Espírito da verdade, nós te clamamos, te pedimos nesse momento para que tu, Senhor, complete em nossos corações tudo aquilo que foi dito. Que tudo que foi dito não seja uma mera palavra, um mero ensinamento, mas que seja algo que esteja galgado em nosso coração, que possamos esconder essas palavras em nosso coração para nós não pecarmos mais contra Ti, que possamos alcançar, Senhor, a estatura de varão perfeito, que possamos confiar em Ti, que possamos não esmorecer na fé e que também que nós não sejamos incrédulos, Senhor, na Sua presença. Mas, Pai, que nós possamos Te dar graças todos os dias de nossas vidas, ao deitar, ao andar, ao nos levantarmos, ao comermos, ao sermos confrontados também por esse mundo, Deus. Que possamos sempre estar na Sua presença, Te louvando, Te agradecendo, porque Tu és bom, Tu és perfeito, Tu é o verdadeiro Deus, não um Deus como aqueles do Egito, mas o Deus que é Javé, que é o Eu Sou, do Velho e do Novo Testamento, o de hoje e o de sempre, Senhor. Obrigado, Pai eterno, por todas essas coisas. E obrigado principalmente porque Jesus nos redimiu através da cruz do Calvário, para que nós possamos alcançar, Deus, a plenitude, Pai, da Tua glória, que é morar contigo nos céus. Obrigado, em nome de Jesus. Amém.